Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre algo que é muito importante, um fato que é extremamente importante na nossa vida, não só para o nosso segmento, mas na vida, no comum, que é o poder de uma boa atitude ou de uma boa ação. Amém? Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está, você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Aqui em Eclesiastes, capítulo número 11, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Mas, olha o que ele fala: reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Irmãs, o poder de uma boa ação, o poder de uma boa atitude, o poder de uma gentileza, o poder de você fazer o bem a um próximo, uma pessoa, e reafirma aqui, sem esperar nada em troca, irmãos. Quando você faz algo esperando alguma coisa em troca, isso aí já é manipulação, é maquiavélico isso daí. Isso aí eu não aprovo não é isso que eu tô falando não. Que tem gente, irmãs, que só faz as coisas visando alguma coisa em troca. Se esse for a finalidade, pula esse vídeo, nem fica aqui nesse vídeo, que esse vídeo é para outra finalidade. Esse vídeo aqui é um vídeo, para pessoas boas, puras de coração ou que queiram seguir essa linha. Irmãs, quando ele diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Isso aqui é o poder de uma atitude, de você ajudar alguém, de você estender a mão para alguém e livre, leve, solto, sem esperar nada em troca, porque você é bom naquele momento. Porque você é íntegro, porque você é bom, você tem condições de ajudar, você ajuda a pessoa. Não ficar, não. Que um dia, essa pessoa, não, amada igreja, não, amada igreja. E tem uma parte, um texto no Novo Testamento que fala, que amontoa, quem tem boas ações, amontoa brasas, sobre a sua cabeça. Embora o contexto lá é sobre os inimigos, mas não é essa a temática aqui do vídeo, eu quero falar sobre outra coisa. Quando você tem uma boa atitude, quando você lança o teu pão, quando você ajuda o próximo, quando você ajuda o outro, quando você estende a mão para o outro, irmãs, eu já vivi isso algumas vezes na minha vida e eu presenciei de uma forma muito forte agora que eu vou contar para vocês. Você ajudar o outro, você estender a mão para o outro, você... Por quê? Porque você tem condições, porque você é abundante. Irmãs, isso vale. Ai, Marca, você tá falando de dinheiro? Não, nem sempre. Quando você tem uma boa atitude,
aquela atitude, ela é assinada, carimbada e decretada no livro lá do céu. E no mundo espiritual, aleluia, seja um prato de comida, uma água que você dá para alguém, ou até um dinheiro que você abençoa, sabe? Deus te abençoou tanto. Você vai orar num lar, chega lá, tá chovendo na casa da pessoa, é uma pessoa humildezinha que, mas tem condição. Tu vê que a pessoa vive em dificuldade, você vai lá e abençoa a pessoa, compra telhas, né? Chama lá um pedreiro, explica a situação, ó, revisa aí tudo aí, tira essas telhas. Mãe, sem esperar nada em troca. Mas Deus olha isso. Eu estou citando assim um exemplo aleatório. Vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso, irmãs? Uma certa pessoa muito próxima ajudou um jovem. Essa pessoa já era uma pessoa assim, com uma posição, trabalhava em um lugar. E essa pessoa, né, com uma idade mais avançada, esse senhor, ajudou um jovem que estava passando a dificuldade. Olha só, irmãs, como é que as voltas que a vida dá. Ajudou esse jovem em um processo de um emprego, um processo de emprego, né? Eu não vou citar nomes porque eu não pedi autorização às pessoas, então não posso fazer isso. Mas olha como é sério. O jovem estava passando por dificuldades, era muito próximo, era um vizinho até. Mas essa história eu acompanhei de perto. Era um vizinho e esse jovem estava passando por muita dificuldade, muita situação. E esse senhor, que já tinha um pouco mais de idade, ajudou esse jovem. Estendeu a mão, o auxiliou para conseguir um bom emprego. Olha só, irmãs, sem esperar nada em troca. Essa pessoa que era uma pessoa bem posicionada, uma pessoa bem instruída, o ajudou dando orientações. Olha só, irmãs, dando orientações. E a pessoa já bem instruída, bem fundamentada ali, foi lá no processo do emprego e conseguiu a vaga do emprego. E esse jovem, por que a pessoa fez isso? Fez porque tinha condições de fazer, foi lá e fez e abençoou, porque viu que o jovem estava precisando de um trabalho, né? De um bom trabalho. A pessoa fez, nada em troca, irmãs, nada em troca. Só porque era um vizinho, um jovem, um moço que estava precisando. Olha como isso reverbera no plano espiritual. E aquela boa ação, aquela boa atitude. E esse jovem, irmãs, cresceu lá no tal emprego e os anos foram se passando. Foram se passando 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E aquele jovem sempre sendo grato a esse moço, esse senhor, que hoje já está com bastante idade avançada, irmãs. E esse jovem cresceu, prosperou, e detalhe, irmãs, com gratidão, lança o teu pão sobre as águas. Um outro detalhe também, o jovem era de uma outra religião, que esse senhor era de outro, totalmente opostos. Aí esse senhor às vezes olhava, mesmo não concordava, mas não falava nada. E esse jovem, né, já um homem, um pai de família, né, com família, sempre sendo grato hoje a esse senhor que o ajudou na época da sua juventude.
Irmãs, os anos se passaram, esse senhor adoeceu, com um problema seríssimo de saúde, não estava conseguindo atendimento, correndo risco de vida. Risco de vida, irmã Raquel, risco de vida até, risco de vida. Porque não tinha planos de saúde, irmãs, eu acompanhei esse processo bem de perto. Porque não tinha planos de saúde, não tinha condições financeiras para pagar, precisava fazer um procedimento porque estava em risco de morrer, irmãs, risco de vida. E as irmãs já conhecem como é que é a situação, né? Não estava conseguindo atendimento, não estava e estava correndo risco de vida, irmãs, pedindo assim, pelo amor de Deus, para ser atendido em hospitais e estava com dificuldade nessa área, né? E nós estávamos orando para que Deus abrisse uma porta, porque aquela pessoa, estou falando, uma pessoa muito próxima, eu acompanhei esse versículo e depois eu vou contar da minha vida. Irmãs, aquele jovem, que hoje já é um homem, né, assim, mais maduro, quando soube da situação, fulano, tá passando isso? Olha, irmãs, isso já há 25 anos que aconteceu o feito, 25 anos depois, irmãs, ou até mais. Aquele moço que foi ajudado por esse senhor falando, fulano tá passando isso, tomou ciência do conhecimento, porque ele não sabia. Ele tá passando isso? Por que vocês não me falaram antes? Não, vou resolver isso agora. Mães foi lá, pegou o telefone e ligou, pode ir lá em tal lugar que ele vai ser atendido. Irmãs, e ali foi a porta de entrada. Para que aquele senhor de idade fosse atendido e resolvesse ali aquela situação da cirurgia, porque a pessoa estava precisando de uma cirurgia, porque a pessoa ia morrer, irmãs. Ia falecer. E olha, irmãs, Deus usou esse homem que foi ajudado, irmãs. A tônica aqui dessa mensagem não deixa de estender as mãos a fazer, né? Uma das orientações que eu recebi muito na minha juventude, né, dos meus pais, né? Raquel, ajude sempre. Se as pessoas precisarem te pedir ajuda, não custa nada, né? E eu guardo isso. Você guarda, irmã, que eu guardo, né? Então, o poder de uma boa ação, como diz, ó, lança o teu pão sobre as águas. Agora eu vou contar um caso meu, que eu passei. Você passou, irmã Raquel? Eu passei. Passei, mas passei. Eu me lembro que antes do chamado, antes de aceitar Jesus, eu me formei, fui trabalhar, né, na minha área na época. E tô eu lá trabalhando, irmãs, como eu trabalhava, irmãs. Olha, acho que nunca trabalhei na minha vida como eu trabalhei. Hoje tem muitas atividades. Tem, irmã, que eu tenho. Mas naquela época, irmãs, eu me formei, olha, fui trabalhar no posto de saúde, irmãs, como eu trabalhava. Olha, irmãs, foi uma época assim de muito trabalho, muito aprendizado. Eu trabalhava muito, produzia mesmo. E eu senti no meu espírito de documentar todo aquele trabalho que eu estava fazendo, não deixar assim somente... Eu senti no meu espírito, eu creio que foi Deus. E ali, irmãs, daquele trabalho que foi feito, irmãs, depois eu fui promovida. Eu acho que eu já contei isso aqui no canal. E eu me lembro que nesse trabalho, eu tinha algumas pessoas lá, né, que trabalhavam comigo, né, algumas técnicas lá. Pessoas até de mais idade do que eu.
E eu me lembro, amada igreja, que nesse trabalho, mas era muito trabalho. Olha, e eu me lembro que nesse trabalho, algumas pessoas iam lá para me pedir, moradores da redondeza, moradores lá da localidade, né? Iam lá para me pedir gaze, pedir atadura, pedir pomada, porque eles estavam com pessoas doentes em casa e não tinha condições de comprar. Olha só, irmãs, já até contei isso aqui no canal. Que quando eu venho aqui e comento as coisas aqui, irmãs, as experiências, eu não falo que eu li algum livro, alguma coisa, né, secular, não, irmãs, são experiências vivenciadas. E ali eu dava. Pouco que eu tinha lá na unidade, eu repartia com aquelas pessoas. As pessoas nunca saíam de mãos vazias. Sempre tinha uma atadura, tinha um bagaço, irmãs, e o povo reclamava comigo. Ah, você fica dando... E eu nem me importava, porque tinha o próprio programa, né, do município, mas às vezes não atendia, porque a demanda é grande. Na época, irmãs, isso tem muitos anos. E eu sempre dava. Você sempre dava? Sempre dava. Eu dava. A pessoa chegava lá, contava a história para mim. Ah, a senhora tem isso, a senhora tem. Pegava lá e o povo ficava um pouco com raiva de mim, que não era para eu dar, porque senão ia faltar para a unidade, né? Os pacientes que chegar para fazer e não ter. Irmãs, eu sei que eu nem dava muita importância, eu dava, eu compartilhava, dava um pouco e ficava com pouco lá. Irmãs, passaram-se os anos. Passaram-se os anos. E outra coisa, quando você tem uma atitude, quando você faz algo, sem esperar nada em troca, você faz de forma desprendida, faz porque é para fazer. Deus abriu o teu coração. De alguma forma ou de outra, o universo, ou a força superior, não sei como é que você chama, Deus, ou a espiritualidade, ou o plano superior, eu não sei como que você chama Deus. Mas aquilo vai voltar com certeza para a tua vida. Mas passaram-se os anos, longos anos, irmã, longos anos. Eu me lembro que uma familiar minha, na época, faleceu e precisava de cuidados curativos. E uma situação financeira limitada. E os curativos eram tantos que em um dia era 3, 4 curativos. Porque o processo da ferida era muito supurativo, soltava muitos líquidos. Exudato, né? Líquidos mesmo que solta. Então, tinha que ter uma troca daquela ferida, daquela lesão, e haja material. E as condições financeiras, irmãs, não permitiam dar esse conforto, né? Porque quando você troca o curativo, você troca a cobertura, dá um conforto para o paciente, né? Há um conforto, um refrigério para a pessoa. Ali, né, plano de nível de conforto. Irmãs, mas como a situação financeira da pessoa era uma situação limitada e não se tinha muitos recursos, irmãs, eu falei com Deus porque eu estava nesse cuidado direto. E eu fui para os lugares, olha só, irmãs, pedi, olha, irmãs, olha a vida dando volta, olha, oh, aleluia, eu vejo Deus aqui, irmãs, Deus está falando com alguém aqui, olha a vida dando volta,
Cuidado. Olha a vida aí, ó. Irmãs, eu jamais pensava na minha vida que aquilo ia acontecer comigo. E eu fui pedir ajuda, porque eu vi as condições que não, né, que eram limitadas. E saiu eu e outra pessoa para pedir mesmo. Aí lá ia eu bater nos postinhos daqui da Redondeza. Eu já era irmã Raquel, né? Já estava no ministério, já vivia integralmente no ministério. Irmãs, ia eu lá para pedir gaze, atadura, esparadrapo. Olha aí, irmãs! E pasmem todas vocês, eu nunca voltava para minha casa de mãos vazias. Sempre alguém me dava alguma coisinha. Gás estéreo. E aquele pacotinho da gás estéreo, né, na farmácia, aquilo ali, mas é baratinho. Mas quando você usa várias vezes no dia, acaba onerando o orçamento da pessoa. Sempre tinha, alguém me dava alguma coisa e ali eu voltava e fazia os procedimentos e guardava, nunca deixava acabar totalmente, senão... E ali, irmãs, eu me lembro uma certa feita, aleluia, Jesus, como Deus é fiel. Eu me lembro que uma certa feita, era um horário, irmãs, de meio-dia, eu lembro desse dia até hoje. Eu saí aqui num posto, né, para pedir e voltei para minha casa. Quando tô eu atravessando a rua no sol de meio-dia, eu ouço a voz de Deus. Raquel, eu cheguei a parar assim na rua. Olha aí, minha serva. Como eu sempre entro com providência e provisão. Tu nunca voltaste, aleluia, de mãos vazias para cuidar daquela, porque você está numa missão. Foi assim, irmã Raquel, foi assim. Tu nunca voltaste de mãos vazias, minha serva. E o horário do meio-dia, irmãs, é um horário muito significativo. É um horário a nível de espiritualidade, né? E eu me lembro que eu estava assim, querendo voltar, né, para poder ali falar com o Senhor, que é um horário muito significativo, esse horário do meio-dia. E ouvir a voz de Deus na rua, irmãs. Atravessando a rua, olhando para um lado, para o outro, vendo se vinha carro, e ali Deus falou comigo. E ali, irmãs, eu cheguei a estremecer, irmãs, até chorei na rua, né? A lágrima caindo, porque Deus falando ali comigo na rua. E eu me lembro, eu não sei se algumas pessoas viram atravessando a rua, a lágrima caindo e Deus falando comigo. Minha serva, eis que em todos os lugares que você bate na porta, nunca te deixei voltar de mãos vazias. Foi assim, Marca? Foi assim. Olha que sempre você sai com alguma coisinha dentro dessa bolsa. É uma gaze, é uma atadura. Olha a semeadura. Irmãs, minha lágrima caía assim na rua. Caí, irmã, que eu caí assim. Deus falando comigo, eu voltando para casa chorando. Né? Olha a semeadura que você fez lá naquele postinho. Das pessoas, dos pequenininhos que eu enviava para ir lá devido a uma situação de necessidade e você supria. Olha aí, a semeadura. Você tem estoque comigo no céu. A palavra certa foi essa que ele utilizou para comigo. Você tem estoque comigo no céu. Mas isso é muito sério. E uma frase e uma atitude
que eu levo dos meus pais, que eles sempre ajudavam quem chegava a eles para pedir alguma coisa. Então, irmã, em nome de Jesus, e outros também, porque esse vídeo, senão esse vídeo fica muito longo, né? Esse vídeo fica muito longo. E tem um outro testemunho, esse é fortíssimo, que tem muito a ver com esse carro, esse veículo que Deus me concedeu. Dessa palavra aqui, lança o teu pão sobre as águas. Em outro vídeo eu conto, né? Eu conto sobre uma carona que eu dei na época, anos atrás. E aquela carona rendeu frutos. Então, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Lança, porque não vai faltar. Jesus, em um determinado momento, né, ele vai falar: quando que te vimos, cobrimos, quando que tivemos nu, cobrimos, quando que te vimos com fome, te demos de comer. Jesus, ele vai dizer: quando fizestes a um desses pequeninos. Então, irmãs, em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra e guarda aí na tábua do teu coração. Que tempo é esse, irmã, que eu reparti? Amém? A paz.